eu poderia estar. Bom dia a todos. Bom dia você que está em casa. Que Deus te abençoe. Antes eu gostaria de dar algo que tem no meu coração, uma orientação. Esse desafio do ar-condicionado, né? Eu acho que é o momento da gente pensar o que a gente deseja para o próximo ano. Eu sempre comento, agora vai aliviar, né? Mas existem algumas coisas que me incomodam, né? E se tem algo que me incomoda é entender se eu estou fazendo o meu melhor para Deus. E às vezes quando eu ouço, né, que a possibilidade de alguém de fora poder doar, né, talvez o bispo, por exemplo, como foi falado aqui, né, existe uma diferença entre orgulho, né, e a gente fazer o que a gente deve fazer. Mas eu me questiono, eu falo assim, eu de fato necessito dessa ajuda? Porque quando a gente entende de prosperidade, quando a gente entende do nosso papel no reino de Deus, eu digo, Senhor, se essa for a sua vontade, né, que tenha talvez uma outra pessoa dando um ar-condicionado, mas não seja como aconteceu com Paulo, que estava na igreja que tinha condições de o sustentar e ele recebeu o sustento de fora. Aonde ele menciona isso. Para quê? Para que você pense também que existem coisas na nossa vida que não exigem esforço. Nós, às vezes, nos esforçamos para comprar uma casa, nós nos esforçamos para poder comprar um carro, e eu gostaria que você colocasse esse desafio com este mesmo propósito. Eu irei dar o meu melhor e entender o que é prosperidade. E, Senhor, às vezes eu poderia pensar assim, que eu penso assim, o que eu posso vender para poder, então, não ter que vir alguém de fora para comprar? Não que não possa, mas também uma pessoa ou duas é pouco. Nós podemos dividir, e é isso que nós devemos fazer, e é assim que o Senhor nos ensina, e é proporcional à renda. Mas faça proporcional à renda também. Se aquele valor para você é como se fosse ali comprar um ingresso do cinema, faça mais. Se aquele valor para você é como se você estivesse de fato ali dizendo, Senhor, o teu reino está em primeiro lugar e as demais coisas me serão acrescentadas. E eu digo isso não é para você tirar conta de energia que você tem para pagar, porque isso você tem que pagar. A sua comida não é para tirar nada disso. É o valor que você tem para ofertar. Porque Deus também não tira, não te coloca como uma pessoa que é mal pagadora para ofertar na casa dele. As coisas são feitas com ordem e decência. Mas que nós possamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos, que eu sempre falo para as pessoas, eu prefiro não ter nada, mas não quero receber dinheiro daquele a quem o Senhor não traz. E não quero também que o Estado nos dê dinheiro para nada. Não quero um centavo, porque o dinheiro do Estado não é para manter a nossa igreja, porque a nossa igreja é mantida pelo próprio Deus através do seu povo. Uma orientação para a gente pensar nesse desafio e dizer, eu, com a ajuda de Deus, irei contribuir proporcionalmente com a minha renda. Que Deus possa abrir o seu coração, esse entendimento. Eu tenho muito cuidado para ensinar, principalmente sobre prosperidade. Deus tem me ensinado bastante com esses anos, mas é como se fosse uma alfabetização, primeira série, segunda série, para não ter entendimento errado. Mas não há quem vá até Deus, que não importa o valor, é proporcional. Às vezes, o meu melhor é R$1, o meu melhor é R$10. Mas o Senhor recebe aquilo e dentro de sua casa aquilo multiplica, de maneira que nós não entendemos e faz com que aconteça o sobrenatural. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica. Eu irei ler outro livro que você não precisa abrir nele,
vai aparecer no telão, mas a nossa leitura, a nossa base dessa meditação será na epístola de 1 Coríntios, capítulo 15. Que nós possamos aqui, em alguns versículos, nós iremos nos aprofundar um pouco mais, mas a ideia é que a gente possa fazer, se assim Deus permitir, um resumo. Antes eu quero ler, para nós iniciarmos os nossos comentários, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, alguns versículos, vou ler, não precisa abrir, veja no telão, pode manter em 1 Coríntios 15, que será a epístola que nós iremos meditar. No versículo 9 de Marcos 16 diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Existem 3 tipos de pessoas: as que acreditam em Jesus, e quando nós falamos de Páscoa, a nossa comemoração dos 10 anos, isso é muito pertinente. As que pensam que acreditam e as que não acreditam. Talvez você, se parou para pensar um pouco, esses 3 tipos de pessoas têm um certo detalhe. Destas 3 pessoas, a segunda e a terceira se unem em um só pensamento: não acreditam. Porque se eu penso que acredito, eu estou no grupo que não acredita. Então, nós temos 2 grupos de pessoas. E é interessante quando nós pensamos na mensagem de Cristo, que Cristo apresenta 2 estradas. Depois você pode ler em Mateus 7, que ele manda entrar pela porta estreita, e ao mesmo tempo ele diz que essa porta é larga e espaçosa, e que o caminho que conduz a ela, para essa perdição, são muitos que vão por ele. Da mesma forma, a porta estreita já não é um caminho que muitos seguem, que acertam. Ou seja, nós vemos que teremos, inevitavelmente, 2 estradas. Uma que nos levará à salvação e outra que nos levará à condenação, à perdição. Não existem mais estradas que possam nos levar a Deus. São 2. Ou nós estamos caminhando na estrada que nos leva a Cristo, a uma porta estreita, e é uma porta estreita interessante, porque quando nós temos uma dificuldade em algo, nós temos o hábito de tentar fazer com que aquilo atenda à nossa vontade. Isso não é verdade? É como se nós tentássemos arrombar a porta ou aumentar, e daí nós podemos pensar aqueles que pensam que amam a Jesus ou que seguem a Cristo, aqueles que pensam que acreditam em Cristo, porque, sem perceber, estão numa porta que está legal, conseguiram entrar bem, mas não restringiram a sua vida ao que Cristo tem para elas. A porta parece que ficou larga, mas não foi a porta.
Simplesmente ele pegou outro caminho. E quando nós pegamos outro caminho, inevitavelmente, esse Jesus da Páscoa, o momento que é de nossa alegria, o momento que é para nós vermos que o nosso trabalho não é vão, nós não conseguiremos desfrutar disso. E parece que o nosso trabalho é em vão. Eu não tenho alegria, mas eu tenho momentos. E qual é o problema dos momentos? Os momentos, eles passam. E momentos de tensão vão surgir na nossa vida. Será que eu amo o meu pai quando ele me dá aquilo que ele me pede, que eu peço? Eu pedi, recebi, aí eu amo, estou alegre. Eu ganho, eu caminho de uma maneira em que eu ganho um aumento. Parou o som aqui. Eu ganho um aumento. Está. Eu caminho da maneira que eu ganho um aumento, eu recebo algo que eu tinha muita vontade. Não dá para saber se voltou. Eu recebo algo que eu tinha muita vontade e eu fico feliz, alegre. O meu pai me alegrou porque ele fez aquilo que eu queria. Se eu ganho um carro que eu pedi, se eu ganho um telefone, se eu ganho um tablet, se eu ganho aquela viagem, se me dá algo, eu fico feliz. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é incomum, não é algo difícil de nós vermos a celebração da morte de Cristo. Mas não se contempla a vida em Cristo. E o mundo é assim. O mundo pode chegar a celebrar uma morte por interesse. Ele pode até se entusiasmar com alguns benefícios que se tem por causa dessa morte, mas o mundo não contempla, em hipótese alguma, a vida em Cristo. Então, nós devemos ter cuidado como nós andamos no mundo, porque nós devemos estar no mundo e andar nele, mas nós não podemos pertencer ao mundo. Eu lembro e não gosto de citar algumas pessoas do mundo, mas eu lembro de uma música de Raul Seixas, dos anos 80 para o 90, e eu lembro que essa música era um ritmo meio conhecido, e que ele cantava: eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Vocês lembram disso? Alguém aqui? Quem ouviu? Já faleceu, foi dos anos 80 para o 90, essa música estourou, e muitas pessoas cantavam. E eu costumo falar que a arte vai expressar o nosso coração, porque vem do íntimo, e o cuidado que nós devemos ter com o mundo não consegue celebrar a Cristo. Algumas pessoas podem não ter reparado essa letra,
Mas eu vou ler o que essa letra diz, né? Que o ritmo é: eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy. Ele diz: papai, não quero provar nada. Papai, não quero provar nada. Olha, eu amo Jesus, eu amo a Páscoa, nós amamos o amor, né? Esse é o discurso. Vocês não, vocês odeiam, os cristãos, os evangélicos odeiam. Fica aqui comigo. Parece o faraó, né? Fica aqui comigo. Eu não quero me converter, não, mas eu quero converter você. Eu vou te pegar. O mundo está assim, eu vou te pegar. Você vai celebrar uma Páscoa mínima, ser um cristão mais ou menos, ou seja, vai pensar que é cristão. E aí ele diz: eu já servi a pátria amada. Aí já pegou o hino nacional, né, uma parte do hino nacional. E todo mundo cobra a minha luz. Minha luz. Uma crítica, né, porque se Deus cobra a perfeição, sede santos. É como se dissesse: estão te oprimindo com isso aí, porque ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Erra muito para ver se você não vai ser infeliz? Erra. Vive errando. Eu quero ver quem prospera errando toda hora. Vive errando no trabalho para ver se seu emprego vai estar lá. Vive errando na sua empresa para ver se ela não vai falir. Vive errando no seu casamento para ver se não vai ser destruído. Vive errando com seus pais, com seus filhos, com todo mundo ao seu redor para ver se a sua vida não vai ser isolada. Errar é humano, mas acertar também é. E nós devemos acertar mais do que errar, porque senão nós seremos falidos. Nós não teremos uma emoção, uma estrutura emocional para poder viver os desafios que a vida tem para nós. E não estou dizendo que nós não podemos errar, mas não deveríamos, porque tem um custo. Eu posso fazer as minhas escolhas, mas as consequências não podem ser escolhidas. Tudo que nós deixarmos de fazer, pagaremos um preço. E tudo que nós fizermos também. E ele diz: todo mundo cobra minha luz. Olha o que ele fala depois: ó coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Aí já, Deus falou de Deus. Ó coitado, foi tão cedo. De quem ele está falando aqui? Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Ele está falando do ladrão que morreu do lado de Jesus? Será que é o ladrão? Ele ama Jesus? Aquele que não aceitou estar no céu? Aquele que mesmo no final da sua vida deu um testemunho de que eu não aceito a sua vida, Cristo. Faça com que nós venhamos a descer daqui e pare de pregar esse evangelho fraco para fracos. Aliás, a maçonaria ensina isso também. Morrer dependurado numa cruz, e aí ele fala a frase: eu não sou besta para tirar uma onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. E ele fala: Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entrar para a história é com vocês. E ele repete que ele não é besta. Chega disso, né? Essas blasfêmias. Mas preste atenção nisso. Só existe no gibi. Entrar para a história, renuncie essas coisas e diga: eu quero entrar para a história de Cristo. Eu quero ainda que as pessoas olhem as minhas algemas e o meu sofrimento por causa do Evangelho. Eu quero entrar na história de Deus. Eu quero ser lembrado por Deus naquele grande dia. Porque não é uma história de gibi, realmente não é. Porque essa é verdadeira, poderosa e real. O seu nome está sendo escrito no livro da vida quando você recebe o Senhor Jesus. E é um livro que ninguém consegue colocar a mão para riscar, a não ser o próprio Deus. Ninguém te apaga de lá, senão você abandonando o Senhor. Eu quero entrar para essa história. E é onde Paulo fala no primeiro versículo, do capítulo 15. Gostaria de lembrar o Evangelho para vocês.
A Páscoa, os 10 anos, não há nada melhor do que nós lembrarmos o Evangelho de Cristo. Lembrem-se desse Evangelho, marquem firme no seu coração. E para que lembrar desse Evangelho? Para que você possa perseverar. Você recebeu um Evangelho, a marca de Cristo, que é para você se distanciar do mundo. O mundo vai falar, olha, eu não gosto dessa coisa de separação entre aquilo que é da igreja, que é do mundo. Separe sim. Separe sim. Vá ao mundo com amor, mas não para participar do mundo, para ser um agente de restauração, um servo do Senhor que está no mundo aonde pisa, as cadeias e as algemas vão por terra, porque a palavra que sai da sua boca não é para compartilhar com o pecado, porque existe separação entre aquilo que é santo e aquilo que é mundano. Existe separação daqueles que foram tirados com mão poderosa do mundo. Lembre-se desse Evangelho aonde vocês estiverem. Vocês não são do mundo. Nós não somos chamados para viver no mundo como se fosse a nossa terra eterna. Nós fomos retirados do mundo. Ah, mas nós vamos viver de luz. Zombam. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Então Jesus estava errado. Será que Jesus foi mentiroso quando falou isso? E quando ele disse que quando nós buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, que todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas, lembrem-se desse Evangelho, porque vocês irão precisar. Nós não podemos esquecer o Evangelho quando nós caminhamos, porque nós iremos naufragar, iremos morrer. Não tem como nós nos mantermos vivos por nós mesmos. Guardar, conservar essa ideia, se deter nesse Evangelho, guardar com cuidado, com amor, com zelo. Quantas igrejas não existem mais? E quantas igrejas existem como se não existissem? Tem show, tem espetáculo, tem fingimento, mas não tem poder de Deus verdadeiro. Porque não há poder de Deus longe da palavra do Senhor. Quando nós esquecemos, então nós devemos guardar, nos imobilizar onde nós devemos, no sentido de que eu parei nessa palavra. Aqui eu parei para me alimentar e dela eu não saio, eu não mudo, eu não vou me alimentar num lugar diferente. O meu alimento é somente a palavra de Deus, é o meu alimento espiritual. Eu não me desvio nem para a esquerda, nem para a direita. Ali você vai se represar, vai ser o seu local seguro. E o que ele está dizendo com isso? Mantenha-se firme. Nós precisamos nos manter firmes. E ele fala, é em vão. Será que é em vão? Ele questiona, não é em vão. A adesão ao Evangelho, sem uma verdadeira confiança em Cristo, é vazia. Eu não posso aderir, ter simplesmente uma carteira de membro, sem confiar. Aonde está a nossa confiança? Quem é a minha confiança? Cristo morreu pelos nossos pecados.
e nós não merecemos. E as Escrituras dizem que ele morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Corrobora com o que está em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Conforme as Escrituras. Então, Paulo estava discorrendo o que de fato aconteceu. E como isso é importante? Porque era um momento ali de tristeza, de angústia para eles. Estavam sem esperança. O meu Senhor morreu. Mas Jesus não tinha deixado de falar para eles. Por isso é tão importante nós perseverarmos, porque a palavra, às vezes, é como se ela tivesse sumido. É como se ninguém tivesse falado. O normal era: eu sei o que Jesus fez, eu sei que tudo o que ele fala se cumpre. O que você está fazendo aí? Eu estou esperando Jesus voltar. E não é diferente nos dias atuais, mesmo nós sabendo o que aconteceu, as dificuldades dos discípulos, às vezes nós paramos de esperar Jesus voltar. Será que nós lembramos que Jesus está vivo e que Ele irá voltar e buscar a sua igreja? Esse é motivo suficiente para que você, em meio à angústia, consiga louvar a Deus. E o louvor, muitas vezes em sacrifício, não necessariamente porque você está gostando do que está acontecendo, mas porque no meio daquilo ali você sabe a quem recorrer, você sabe quem é a sua segurança, e você sabe quem é que está guardando a sua vida, e você sabe quem é que vai sustentar você para passar por aquela situação, ainda que seja avassaladora no seu coração. Jesus é suficiente, porque estava escrito, está escrito. Ele falou, Ele irá voltar. Essa é a nossa esperança. É uma esperança maior do que a circunstância. Nós não podemos ser cristãos circunstanciais. Se está bem, eu estou bem. Mas é fácil falar quando está tudo bem. De fato, quando está tudo bem, é muito melhor, né? No entanto, não é porque eu sinto que é fácil, é porque eu sei o que eu tenho que fazer. Quando você sabe que você tem que fazer algo, você busca. Aonde está a sua esperança, você busca. Se você pensa que é um salário melhor, se você pensa que são as amizades, se você pensa que é um emprego, você vai atrás daquilo. Você pede, você bate. E por que não bater na porta daquele que está vivo? Por que não colocar a nossa esperança naquele que garante a nossa eternidade? Por isso nós precisamos lembrar e marcar na nossa mente, no nosso coração, ter a marca de Cristo na nossa fronte, conforme diz em Apocalipse. Porque os outros estão vendo? Não, porque Deus selou. E nós sabemos que ela está ali, porque está escrito. Mas hoje eu não estou sentindo isso. Não estou sentindo Deus. Só vejo um vazio. Diga para esse vazio: não importa. Eu sei quem prometeu. Eu sei quem disse que está cuidando de mim. E eu sei quem disse que completará toda a obra em minha vida. Que eu serei aperfeiçoado num corpo glorificado. Não haverá mais dores,
nem choro, nem vontade de pecar mais, porque vai ser a plenitude de Deus, do Cristo revelado, como nunca foi na sua vida. Aquilo que a gente experimenta será muito mais pleno, será pleno, completo, de maneira que nós não imaginamos. Essas vontades que nós temos serão superadas, o desânimo não existirá mais, a mentira não mais irá ficar no nosso ouvido. Ah, mas não tem problema, mas venha para cá, você não vai perder Jesus, você não irá sofrer. Não tem problema fazer isso, não tem problema você ceder, não tem problema você se divertir um pouco. Isso não existirá mais. E quem pode me ajudar agora, nesse momento? É o próprio Senhor. Do versículo 5 ao 8, nós vemos que Paulo faz um relato da aparição de Cristo. Será que Cristo ressuscitou? Cristo é um espírito? Quem é Cristo? Tem agora os unicistas, Ministério Voz da Verdade, que canta aquela música Não Há Ferrolhos, que não creem nesse Cristo, na Trindade. Não tem problema, a música é bacana. Eles não conseguem aceitar, eles estão repelindo esse Cristo, estão resistentes à verdade, não têm a comunhão com eles, aqueles que resistem à verdade. Com esses, nem comam a mesa, conforme está escrito. E nós cedemos e queremos Cristo. E cedemos. Até onde nós cedemos? Até o fundo do poço. Porque não para, conforme nós fazemos um momento em que nós abrimos mão de princípios. Se nós não frearmos, se nós não controlarmos isso, a igreja não tem rumo, nós perdemos a nossa identidade. The Chosen, feita por mormons. Meu Deus! É possível que você não saiba, mas mas eu quero. Não é assim o pecado. Eu já assisti coisa ruim, já ouvi essa música, pesquisei, olhei e falei, não quero, aqui em casa não. É a questão, mas ali vai acontecer em outras coisas da sua vida, não vai parar ali, porque um abismo vai chamar outro. Ficaremos como um caminhão desgovernado, sem freio, numa serra. Só que não é um caminhão desgovernado simples, é com uma carga explosiva, que é o pecado. E quando bate lá embaixo, não explode só a si mesmo, há muitos que estão ao redor, porque o pecado contamina. Muitos são levados por causa disso. E ele aparece a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está dizendo,
é uma história real. Nós temos testemunhas, alguns já morreram, outros estão aqui. Eu mesmo vi esse Senhor ressurreto. É comprovado historicamente, não tem como refutar. É comprovado. Isso que eu estou falando e dando testemunho, creiam em mim. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a Páscoa do Senhor. Ele está vivo e é Ele quem dirige a sua igreja. É Ele quem domina todas as coisas. Quando nós olhamos tudo o que existe, tudo está como se fosse suportado por Deus. Quem lembra de conjunto, né? Conjunto de matemática, você vai pegar um círculo maior e colocar tudo que tem dentro, quer dizer que aquilo está contido. O que quer dizer isso? Deus é por fora, internamente estão todas as coisas. Não tem nada que sobrevive sem Deus. E a melhor representação gráfica é como se você tivesse uma linha do tempo dentro de um círculo maior, representando Deus, e vários círculos que você possa botar no tempo passando, e Deus está abrangendo isso tudo, porque tudo está no domínio de Deus. Até o tempo obedece a Deus. Não tem nada que não está sujeito ao poder de Deus. Não tem nada, não existe nada. Até para eu continuar falando aqui, não há esforço no Senhor para dizer basta. Continue. Não há quem possa se levantar contra o Senhor e resistir. Nem os poderes das trevas, seres que são mais fortes do que nós quando nós não temos Deus. O diabo não tem guerra contra Deus. Não há resistência. A rebeldia, a desobediência está nele, entranhado. Ele é a própria rebeldia. Mas força contra Deus, isso aí você só vê nos desenhos, nos filmes, na Marvel, naquele outro que morreu lá do Saiyajin, do Dragon Ball Z. Ali tem guerra. Não é assim com Deus. Deus é soberano. Você precisa ver esse Deus na sua vida, soberano, acima de todas as coisas, soberano sobre tudo que existe. Não há nada que está fora do controle de Deus. Quando Deus criou a terra, Ele já contemplou esse momento aqui. E quantas vidas iriam derramar o seu coração para Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser um soldado valente Teu. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser firme em Ti, Senhor. Toda decisão tomada nos dias atuais foi vista por Deus quando Ele fundou o universo. Quando Ele criou a terra, Deus não aprendeu. Ele é conhecedor, sem aprender nada. Deus não aprende, Deus não evolui. Deus é tudo. Inesgotável. Quanto mais você se aprofundar em Deus, mais você irá se surpreender com a glória de Deus. Quanto mais você buscar, mais você vai aprender. Não há ninguém que consiga ser exaustivo em conhecer a Deus. Nós não conhecemos praticamente nada. Eu te conhecia por ouvir falar. Agora te conheço face a face. Falou alguém que caminhava segundo o coração de Deus. Ele não era desconhecedor, só que aquela experiência profunda o fez conhecer mais. Não se pode esgotar
Deus. Então é uma história real, não é uma ilusão. Cristo não foi qualquer um que veio na terra, não foi um grande mestre, longe disso. Longe disso. E até hoje tentam furtar essa alegria que tem na morte de Jesus, porque não parou na morte. Ele ressuscitou. E nós podemos declarar que Ele vive. O Senhor não está morto. Nós não podemos matar Deus. Nós não podemos, nós não temos condição de manusear Deus, de manipular, nós só estamos manipulando a nós mesmos. A primeira coisa que o mundo tenta é tentar convencer você que ele quer garantir a verdade para você. É assim que o mundo ilude, é dizendo, olha, você está enganado com isso, você está perdendo momentos valiosos aqui comigo, podendo desfrutar de tudo isso. Olha o que eu tenho para você, eu tenho A, tenho B, tenho C. Em Mateus 27, 62, 65, olha o que diz. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Eu sou amigo das pessoas, eu quero ter cuidado com esse Jesus, o que ele falou, né? Ele falou, e quer enganar as pessoas, vão enganar as pessoas, eu me preocupo com você. Tem muitas pessoas dizendo assim, eu me preocupo com a sua saúde mental, vai ser feliz, você não nasceu para sofrer, Deus não quer que você sofra, separa mesmo, você já é casado, separa, porque Deus quer a sua felicidade. Eu não acredito que Deus quer a minha tristeza, eu não acredito. Ah, não, se diverte mesmo, uma baladinha, os jovens então são muito seduzidos, mas não somos só os jovens não. Ah, isso aqui, pô, foi Deus que fez o sexo. Qual o problema fazer sexo? Tem que se divertir, fora do casamento. Dentro do casamento é uma coisa, fora do casamento. Faz aí, a vida é uma só. Você precisa curtir. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo com como você está vivendo. Eu tenho uma preocupação tão grande com a sua alegria, eu quero que você seja feliz. A igreja quer te fazer infeliz. A verdade é uma só. O mundo não tem compromisso com a verdade. O mundo não tem compromisso com a verdade. Essa é a única verdade. Porque, quando nós lemos Mateus 28, 11 e 15, olha só, essas mesmas pessoas, porque elas estão sofrendo. Não há quem esteja no mundo que não tenha um vazio, que é Jesus Cristo. E o seu papel é levar Jesus Cristo para essas pessoas. Esse é o nosso papel, é ter um comprometimento com Cristo, para levar Cristo. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Eles se reuniram, reunindo-se em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Isso aqui ficou mais ou menos 17 anos
aproximadamente com essa mentira quando foi escrito esse livro. E não é diferente nos dias atuais, que afeta ainda, essa mentira ainda afeta gerações. Foi uma mentira. Eles querem que você perca a sua vida com eles, se divirta com eles, que desperdice a sua vida em Cristo com eles. Eles querem que você jogue fora a sua salvação. Eles querem que você morra junto com eles. E qual é a verdade? Eles não se importavam com a verdade. Eles primeiro falaram que queriam que não pegasse. Sabendo o que aconteceu, olha o que acontece um pouco antes, 28, 3 e 4. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Ele havia ressuscitado. Anjos apareceram. Um sobrenatural aconteceu. Um terremoto aconteceu. A verdade era que Jesus ressuscitou e eles não queriam que soubessem disso. E eles não só souberam naquele momento, mas eles sabiam que estava escrito nos salmos, nos profetas, sabendo a verdade, sabendo que ele era o Cristo, de maneira deliberada, estavam querendo os prazeres dessa vida. Cuidado com aqueles que querem os prazeres dessa vida e não querem Cristo. Não ande com eles. Não se ajunte nessa roda de escarnecedores. As Escrituras já falavam sobre isso. Os guardas viram e eles não se importaram com o testemunho. Eles falavam assim: mintam, porque eu preciso que vidas se percam. Eu minto, eu finjo que amo você, que me preocupo, e aí você vem para o meu lado. Por trás de toda mentira, tem Satanás enganando, para que você não veja Jesus vivo. Para que você não lembre da ressurreição. O que Paulo fala no início, eu quero lembrar do Evangelho que nós pregamos. Não só ele, mas como todos os apóstolos. Saia do sepulcro. O que significa isso? Não fique no mundo buscando quem quer viver lá, para que você venha viver também esses prazeres. Não busque o dinheiro, não busque a fama. Por mais que você conquiste nesse mundo, sempre existirá um vazio. Esse vazio não será suprido se você não lembrar de Jesus Cristo vivo. Se você não se firmar na ressurreição como um pilar do Evangelho de Deus. E aí ele fala, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Muitos não têm um início promissor. O que está reservado para mim? É possível que, como aconteceu com Paulo, que perseguiu a igreja de Cristo, era um opositor. Eu fui um opositor. Se você me conhecesse na minha juventude, até os 20 anos, dificilmente você poderia imaginar que eu iria defender essas verdades. Porque eu era um blasfemo, um opositor, um perturbador da verdade, um merecedor da condenação eterna.
que não desejava em hipótese alguma as Escrituras e a palavra de Deus, sem o menor amor por esta palavra. Será que você hoje tem algo para se envergonhar? É possível. Talvez você esteja arrasado, existem momentos que nós estamos assim. Tem momentos que nós ficamos quebrados por dentro. É possível que você tenha entregue o seu corpo às piores paixões dessa vida. Talvez você fale assim: se eu contar o que eu fiz, se eu contar a minha vida, você irá chorar comigo. É possível que quem está assistindo passe por isso. Se eu contar a minha vida, se eu contar o que acontece, o que passa dentro de mim, o que eu fiz, será que tem solução? Será que eu tenho jeito? Dentro de mim só tem amargura. A minha alma está amargurada. Arrasada. Será que eu tenho motivos para me alegrar? Eu posso ter traído alguém. Tem pessoas que perderam o lar, perderam a família. Traiu a esposa, o esposo, os pais, os amigos, a igreja. Será que há redenção? Será que Deus pode mudar a nossa vida? Será que tem esperança? Meu coração está se apagando, está parando de bater. A minha vida não existe mais. Jovens podem ter maturidade, como as pessoas que têm mais experiência e adquiriram na vida, porque é a luz de Cristo na vida desse jovem, é a graça de Cristo naquele que não sonhava, e ele passa a ter sonhos e visão para os jovens, visão de futuro, visão de santidade, visão de permanência, e aos mais velhos, capacidade de produzir tanto quanto jovem. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode tirar aquele começo ruim. Talvez possa ter sido no meio que foi ruim. Deus pode fazer você produzir muito fruto para o reino de Deus. Porque a capacidade, pela graça do Senhor, mas eu não mereço, não merece mesmo, não merece, mas mesmo sem merecer, Ele morreu na cruz. Esse é o evangelho que foi pregado por Paulo e pelos apóstolos. Ele foi sepultado, e a morte tremeu quando Ele chegou lá, porque Ele venceu a morte. E a morte agora não é mais impedimento para a nossa vida, não é mais impedimento para você. Não há limites para a graça de Deus. Paulo saiu de um perseguidor para quem passa a trabalhar arduamente. No final do capítulo 15, ele questiona: onde está, ó morte, a tua vitória? No versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? As acusações, o não tem jeito. Cristo não foi como os outros profetas que nós conhecemos, não foi como aquela ressurreição que parou e depois morreram. Tiveram outras pessoas que foram ressuscitadas, mas ninguém ressuscitou e vive como Cristo.
vive. Que você possa cantar esse louvor, dizer para o Senhor: Senhor, eu sou teu. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra de Deus. Você pode ficar de pé. O Senhor é digno na sua vida. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que você possa crer, enfrentar, sejam santos. Peguem essa mensagem para caminhar, para lutar, para crer no Senhor. E qual é a promessa que você tem? E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, que cada um aqui, ó Deus, possa, Senhor, nesse momento, Senhor, ter um momento de alegria contigo, Senhor, vendo, ó Deus, que o Senhor vive, Senhor, declarando e entregando a Ti, Senhor, todas as coisas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu sim pelo meu pecado, mas o Senhor não ficou naquela cruz, o Senhor não ficou naquela tumba,
O Senhor ressuscitou. E por essa ressurreição, hoje eu posso viver a sua vida. Que você hoje, nessa manhã, possa dar glórias, honras, louvores e adoração a esse Deus que morreu sim, mas ressuscitou e está vivo, está aqui no nosso meio. Aleluia! Digno é o Senhor! Digno é o Senhor! Você pode dizer isso para Ele: Senhor, Tu és digno! Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, aleluia, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, aleluia, mas ressuscitou. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão edificante, pelo renovo que o Senhor todos os dias nos dá. Aleluias, glórias, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou, e por isso te somos gratos. Leva-nos debaixo da tua proteção, que possamos ter um dia abençoado, lembrando sempre da tua vitória na cruz, e que possamos estar aqui mais tarde para continuar celebrando a sua ressurreição e a vitória na cruz, e que todo aquele que crê possa dar um melhor aplauso ao Senhor. Um ótimo domingo, uma ótima Páscoa. Eu poderia estar em qualquer outro